Eu tive um problema aqui, eu conectei antes, aí parece que eu não estava conseguindo gravar, e eu acho que vocês não estavam me ouvindo, aí eu saí e entrei de novo. Vai mais Uhum. gente entrar, pessoal do grupo? A Acho que a Camila, a Camila começou Lia. a entrar. Tá, Enquanto isso, eu posso ir fazendo uma pergunta? Eu quero claro. fazer essa pergunta faz tempo. Na Tá. verdade, são duas perguntas. A minha parte é Sim. sobre a percepção de mercado, né? Aí a gente foi lá nas redes sociais e tal, ver o que tinha, beleza. Não tinha muita informação. A gente Uhum. conversou com ele, ele falou que é porque realmente eles estão é, desenhando melhor a estratégia de marketing digital deles agora. Aham. Então, eu fui lá nos canais que eles usam, os canais não, nas ferramentas que eles usam, coloquei o nome da ferramenta, quantas avaliações tinham, mas só, tipo, para saber que existe, mas a presença é fraca Aham. ainda, que eles estão redesenhando isso, tá? Aí, falando sobre pesquisa de clima. Como eu já imaginava, eles já fazem a pesquisa de clima. Uhum. Por quê? A Pulse é uma empresa que é do mesmo grupo, o nome do grupo que eles fazem parte é o Ágora. O Aham. produto da Pulse é essa pesquisa de clima. Sim. Inclusive, o layout é super bacana. Eu sei que lá no trabalho eles usam. Tipo, a Aham. gente responde isso toda semana, às vezes duas vezes na semana. Enfim, é bem maneiro. Então, a primeira pergunta é: até que ponto vale a pena a gente criar uma pesquisa de clima, já que os caras já fazem isso e eles de fato não vão usar isso, porque eles já consomem esse produto de uma outra empresa que faz parte do grupo, entendeu? Uhum. Essa é a primeira pergunta. Então, eu vou dividir, já que você fez um comentário primeiro sobre as redes sociais lá, né, sobre a reputação. Aham. Dependendo da empresa, a de vocês é a do Pulses. Não Isso. sei se eles têm tantos, eu não sei como é que é o perfil de cliente dele. Pode ser que eles tenham mais clientes B2B do que B2C. E aí fica Uhum. mais difícil você ter um parecer, né? Porque uma empresa não vai lá na rede social da URA para falar, olha, essa Aham. empresa me atendeu bem, né? A empresa não vai fazer isso. Uhum. O que eu acho que Sim. vocês Em relação... podem. Oi? Não, pode seguir, depois eu falo. O que eu acho que pode ser uma solução, vocês tentarem ter acesso, por exemplo, se a empresa que você trabalha é uma empresa que usa o serviço deles, você pode inclusive fazer essa pesquisa com a sua empresa como exemplo, né? O que eu iria sugerir é que vocês pedissem para o Pedro, de repente, um contato de alguma empresa que usa o serviço dele, né? Algum representante de alguma empresa que usa o serviço dele para fazer essa pesquisa, né? Que eu acho que Não, então, ia ser interessante. Mas se eu sua acho que eu não me empresa expressei usa, bem. oi? Eu acho que eu não me expressei bem. Ah, Isso é para pesquisa de clima, beleza? De clima organizacional. Aí do Pulses usa a ferramenta da Pulses para fazer uma pesquisa de clima deles, entendeu? aham, A ferramenta não é do Pulses, é sim, da Pulses. sim, Eles consomem o produto da Pulses para medir a satisfação ou para metrificar como é que é o clima organizacional da Pulses. sim, Inclusive, tem bem poucos funcionários e eles são, tipo, pelo que eu entendi, eles trabalham meio que de forma colaborativa. Parece que eles trabalham um pouco em uma empresa, um pouco na outra, e pensando como um grupo, entendeu? aham. Sobre a pesquisa isso ainda não está muito claro para mim. A gente precisa, enfim, discutir melhor entender melhor com ele como é que funciona essa operacionalização, tá? Sobre a satisfação dos clientes, no dia que a gente perguntou para ele falou que eles estavam desenhando uma pesquisa de satisfação. Aí no dia seguinte, eu encontrei essa pesquisa de satisfação no Facebook. Eles subiram um post com forms
Uhum. perguntando para as pessoas e tinha até algum benefício, que eu não me lembro qual que era. Eu acho que as pessoas que respondessem teriam algum benefício. Ah, se você já usou nosso serviço, responde pra gente e tal, você vai ganhar não sei o quê. Entendeu? São pontos diferentes. Um é o clima Entendi. organizacional, tipo, até que ponto vale a pena a gente criar uma pesquisa de clima para eles aplicarem. A segunda é que eu não tinha falado ainda, mas que eles sobre a satisfação. Tipo, eles já rodaram uma pesquisa de satisfação, inclusive faz pouco tempo. O que o Felipe sugeriu foi a gente tentar ter acesso às respostas dessa pesquisa. Mas a gente não sabe até que ponto ele vai estar disposto a compartilhar isso. Então, a minha resposta se resume a um dado que vocês têm que ter em mente. Apesar de vocês estarem trabalhando, fazendo análise dessa empresa, o objetivo principal do projeto é o conhecimento que vocês vão gerar para vocês. Se a empresa vai usar Uhum. isso ou não, o problema é dela, né? O problema ou o benefício é dela. Então, assim, se eles estão rodando já uma pesquisa de satisfação, se eles já estão rodando uma pesquisa de clima organizacional, ok, beleza. Agora, se você tiver acesso aos dados, ótimo, você elimina uma parte do seu trabalho. Em compensação, Uhum. você não desenvolve aquela pesquisa, né? Você só vai pegar o resultado de uma pesquisa que já foi aplicada, já foi desenvolvida. Eu não tenho Uhum. como controlar isso, né? Minha sugestão é que vocês façam a pesquisa de alguma forma. Se, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa de clima organizacional através de um questionário, uma pesquisa quantitativa, por que não vocês, e eles te dão acesso a isso, vamos supor, por Uhum. que não você fazer uma entrevista com um ou dois funcionários deles para trazer mais dados de uma forma diferente, mais aprofundada sobre o clima organizacional? Complementa a pesquisa deles. Eu não sei se ele vai te dar acesso aos dados, né? Mas mesmo Tá. assim, vamos supor que você tem acesso aos dados e você não possa fazer a pesquisa. Ok, a Uhum. gente lida com o que tem, mas vocês vão ficar com a desvantagem de não terem treinado, criar uma pesquisa de satisfação, criar uma pesquisa de clima organizacional, entendeu? Uhum. Prejudica o acadêmico de vocês, né? O desenvolvimento acadêmico de vocês, mais do que o projeto final que eles vão receber. Tá? Uhum. Então, assim, Era isso que eu ia perguntar. o objetivo Beleza, principal é o acadêmico. Tá? Eles que estão beleza. fazendo um favor para a gente, liberando os dados da empresa. Vamos supor, se a gente fizesse uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, sobre a Coca-Cola, ou uma pesquisa de reputação da empresa na rede social sobre sei lá, comida mineira, não sei, Parmê. Cara, talvez a gente não tenha acesso ao gerente, ao dono, para nos dar informação. Então a gente tem que caçar, né? Tem que criar, de alguma forma, ou encontrar dados já existentes, né? E colocar esses dados todos em um local só, ou criar uma pesquisa e passar para possíveis consumidores daquela marca, né? Porque vocês estão desenvolvendo a parte acadêmica de vocês, desenvolvendo habilidades. Se isso vai representar a realidade da empresa, não sei, né? Nem a gente não vai saber. A gente só vai saber que vocês desenvolveram a pesquisa e foram atrás e tal. Vocês aprenderam a fazer uma pesquisa para quando vocês precisarem fazer qualquer tipo de pesquisa na empresa que vocês estiverem trabalhando, vocês já vão ter mais facilidade. Então, assim, a princípio é acadêmico, né? Se eles forem utilizar, ótimo. Então, assim, a dica que eu dou, se Não, eles já beleza. têm, Isso é bom. oi? Pode falar, pode falar. Se eles já vão te dar o dado pronto quantitativo, dá a volta neles e tenta fazer uma entrevista quali.
né? Uma entrevista em profundidade. Ah, eles não têm dados ainda sobre reputação da empresa deles nas redes sociais. Beleza. Se não tem nas redes sociais, vamos pesquisar com outras pessoas, vamos conversar com alguém que usa o serviço dele para saber qual é a opinião da pessoa. E aí a gente dá umas voltinhas, entendeu? E aí, quando vocês colocarem isso no projeto de vocês, eu sugiro que vocês utilizem os dados reais da parada. Isso significa o quê? Vocês entrevistaram as pessoas. Coloca lá parte das falas das pessoas. Vocês viram no Facebook lá, classificação 4 e tem algumas falas. Então, ao invés de você falar, as pessoas no Facebook classificaram a empresa com 4 estrelas e fizeram comentários bons sobre isso, sobre aquilo. Ok, coloca isso e embaixo traz o comentário lá escrito para comprovar o que você está falando. É uma sugestão que ajuda a ilustrar Uhum. as informações que vocês estão trazendo. Uhum. E o outro ponto? O meu ponto era exatamente esse, do lance de desenvolver por causa do nosso objetivo final, que no final das contas é aprender. Sim. Mas aí a minha pergunta é, a gente já sabe que a empresa tem isso, e a gente pode criar pesquisas ainda assim nesse sentido. Ou Aham. melhor, pesquisas com essa temática, clima e clima organizacional e satisfação. Sim. A nível de apresentação, onde é que isso vai aparecer? Para não ficar redundante. Como assim? A Isso. nível de projeto. Porque assim, eu posso pegar a pesquisa, a gente está trocando uma ideia aqui com você, está Sim. contextualizando sobre a nossa situação nessa relação com a empresa, no Aham. desenvolvimento do projeto. Ainda assim, a ideia é criar essas duas pesquisas, mesmo sabendo que a empresa já faz a aplicação delas de acordo com os critérios dela. Beleza. O que a gente faz com essa pesquisa? Depois ela vai ser, ainda assim, ela vai fazer parte dessa apresentação no PowerPoint e lá no projeto final, ainda assim, ela vai fazer parte do arquivo. Na verdade, você vai apresentar os resultados da pesquisa, né? E aí, se eles te derem acesso aos dados das pesquisas que eles já fizeram, vocês colocam os dados das pesquisas que eles já fizeram e, se possível, cria aquela pergunta, a pesquisa Quali, por exemplo, e acrescenta mais dados. Você não precisa trazer no projeto, só se você quiser colocar em anexo as perguntas do questionário, as perguntas da entrevista. A princípio, não tem necessidade de estarem lá, né? Vocês vão fazer um relatório com as informações, né? Não é Tá. não precisa ser uma coisa. Eu até teve um grupo que me mandou o esboço, né, do projeto e assim, por exemplo, capítulo 1, aí tem lá dados gerais sobre a empresa. Aí eu botei vários tópicos. Você não precisa separar em tópicos. Você pode colocar dados gerais da empresa e escrever tudo ali. Você não precisa separar o Tá. capítulo em tópico e subtópico. Eu só separei para Uhum. vocês terem um guia ali, um direcionamento. Tá. Aí, show. Sobre a pesquisa de clima, na primeira conversa eu vi que os meninos conversaram com ele, e aí ele falou que se a gente enviasse algumas perguntas, ele podia ler, dar uma triada e ver se aplicaria ou não para a Aham. galera. Aí eu queria que você repetisse, por favor, a parte que você falou sobre a pesquisa de satisfação. Como é que você acha que dá para a gente fazer ela? Então, a pesquisa de satisfação, se você não tem acesso a muitas informações, se Facebook ou outras plataformas não têm muita informação, você pode pedir para ele te dar acesso a algum cliente que use o serviço dele para você fazer a pesquisa Uhum. sobre a reputação. Claro que você não vai conseguir ter uma amostra muito grande, mas pelo menos ilustra aquela parte ali da pesquisa de vocês. E pode ser que Tá. traga. Então tem dois caminhos. Sim. Um é com essa reputação das redes sociais, que aí Uhum. já fez o levantamento, e a outra é ver se ele disponibiliza algum resultado dessa pesquisa de satisfação que eles estão rodando, é isso? Ou você mesma fazer, pedir para ele ter acesso a Mas é porque trabalho de um cliente cliente dele, não é dele. isso? Oi?
Aí eu preciso de acesso à base de clientes dele para isso. Então, mas aí vamos supor, ele tem um cliente dele que, pô, é um cliente gente boa, o gerente é super acessível, não sei o quê, não se incomodaria de passar o contato dele para vocês trocarem uma ideia? Não sei. Eu perguntando o que a gente vai descobrir. Pode ser que ele forneça de boa. Beleza. Ou pode ser que não, que bloqueia. E se bloquear tudo, aí você me avisa. Aí Tá. até eu falo com ele. Não, beleza. Diga. Da minha parte é isso. Vou deixar a galera Ah, falar aí. Só queria tirar uma dúvida em relação, assim, se é possível, se é viável você colocar algum representante da turma de manhã que tem contato com a EduPulse também com a gente. eu posso te Tipo, dar o telefone. porque a gente está formulando as perguntas para sexta-feira e vai que já tem respondida pela turma de manhã e a gente tipo, faz uma troca de respostas Aham. para um complementar Bem, de os repente outros. vocês podem, até o que que a Playcipa está pedindo é para colocar todas a Playcipa está sendo analisada por três grupos. Então ela pediu para os três grupos se juntarem para fazer uma pesquisa só para rodar. E aí o que eu Legal. sugeri para eles? Façam dessa forma para facilitar, mas tentem negociar com o gerente lá, o dono, uma entrevista com um funcionário. E aí cada grupo faria com um funcionário diferente, que aí dá uma diferenciaçãozinha de um grupo para outro. Sim, Eu sim. acho que seria interessante dar uma complementada na pesquisa genérica, né, de todos os grupos. Sim. Contato seria só para não repetir perguntas e, se caso a gente tenha algumas perguntas que sejam interessantes para a gente aplicar algumas na pesquisa nossa, mas não tipo pegar a mesma resposta, só para ter uma base de perguntas e uma noção do que já foi perguntado, do que não foi, para não Entendi. repetir perguntas para ele. Então, mas por exemplo, clima organizacional, de repente, vale a pena vocês se juntarem e fazerem uma pesquisa só, Uhum. entendeu? Seria bom, sim. Eu vou te passar o dado da Bruna, o meu WhatsApp desconectou aqui do computador e está carregando ali, daqui a pouco eu te passo, Tá certo. da Eu acabei de representante do finalizar grupo da aqui. manhã. Oi? O organograma já tá, acho que tá quase pronto. Beleza. O Gabriel tá fazendo. E a gente passou o esboço pro Pedro e ele já deu uma avaliada, já falou que deu algumas observações que a gente já aplicou Aham, e ele falou que a estrutura já tá boa e a gente já, por esse caminho, a gente já tá avançado. beleza. O Pedro é gente boa, né? Sim, sim. Muito É, gente boa, inteligente. é. Camila, você levantou a mão, quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Não, professor, era para falar sobre a pesquisa de organizacional, mas a Ju já falou. Tá, Então já foi respondido, tá certinho. tá, beleza. E aí, gente, uma sugestão que eu dou para vocês, assim, não sei se vocês já começaram a fazer o PowerPoint, vocês ainda vão ter um tempinho para fazer o PowerPoint, mas se já tiverem mais aliviados, né, o RA acabaram as postagens dos fóruns, então já dá uma respirada. De repente não perde o pique não e já começa a fazer a parte escrita do trabalho, para não chegar lá no final e ter que retomar todos os dados que vocês já pegaram agora, que vocês já estão mais ou menos arrumadinho, tá? É uma sugestão. E essa questão de vocês ilustrarem as informações que vocês vão trazer com falas das pessoas ou comentários das pessoas agrega muito ao projeto, dá outra cor, dá mais credibilidade ao que você está falando. Tá? Então isso vai ser legal para até como devolutivo para eles. Eu acabei de finalizar agora. Passei as últimas uma hora transcrevendo a última entrevista e vou passar lá no grupo. Mesmo deles ainda. Eu Aham, terminei e vim pra cá. Aí eu transcrevi toda a entrevista da primeira entrevista e vou passar lá no grupo pra, tipo, servir como base de respaldo, assim, na aham. fala, colocar alguma coisa.
Cara, como não é um projeto, o projeto de vocês não é um projeto de pesquisa apenas, né? Tem várias pesquisinhas ali. Talvez não valha a pena você transcrever todas as conversas com ele, mas pegar assim quais são os pontos principais, aí esses pontos principais você transcreve. Senão você vai ter um trabalho do cacete, vai perder muito tempo. Já foi, essa já foi. Foram quantos minutos de entrevista? 28. Ah, então 28 tá tranquilo. Deu o quê? 5 páginas? Não, deu 3. Ah, então tá tranquilo. No meu mestrado, cara, tinha entrevista que deu uma entrevista que deu 40 e poucas páginas de transcrição. Meu Deus. Claro que eu não fiz a transcrição, né? Eu paguei alguém para fazer para mim, porque, porra, o tempo que eu ia perder transcrevendo, complicado. Ainda mais que tinha que transcrever 17 entrevistas de no mínimo 40 minutos. Mas não. A maioria passando de 2 horas. Não. A faculdade Então, tinha tipo uma pessoa lá que fazia as transcrições, era paga, né? Mas a faculdade mesmo que pagava, aí facilitou. Diga. então, basicamente, acho que a Ju vai falar. É, eu acho que sim. Duas coisas. Uma é que a gente eu, escreveu outras perguntas, ajustou algumas coisas. E aí, se o Felipe mandar para você hoje, você consegue dar uma olhada? Tá. Eu não sei se eu consigo olhar hoje ainda, mas eu olho amanhã. Não, tudo bem. Tudo bem. A outra coisa é sobre os concorrentes. Sim. Eu sei que faz sentido. Eu propus isso ao grupo, mas eu queria saber se você acha que faz sentido. A gente tentar identificar os principais concorrentes dele, justificar o motivo dessa percepção nossa Uhum. e perguntar para eles quais são os principais concorrentes que eles identificam É o melhor. e os motivos pelos quais eles identificam, para a gente dar uma cruzada nisso. Se nada bater, a gente explica por que a gente chegou àquela conclusão. Sim, sim. Eu acho que essa é a melhor estratégia, Gabi, porque hoje você tem dupla personalidade para mim. Eu acho que essa é a melhor estratégia porque pode ser que vocês enxerguem algum concorrente que ele não enxerga, Uhum. né? E aí de repente vocês conseguem ajudar ele mais ainda nisso, ou ele explicar para vocês por que que ele não enxerga tal empresa como concorrente Não. dele. Então aí eu acho que vocês baterem bola nesses dois aspectos, eu acho interessante para os dois lados. E aí, por exemplo, acho Beleza. que seria, não sei se vocês vão conseguir muitos dados dos concorrentes deles, até porque, pelo que eu entendo, são poucos, Muito específico. muito específico e a maioria é gringa, pelo que eu percebi. Então, assim, vocês procurem dados sobre os concorrentes, obviamente, e se vocês não conseguirem muitos dados, peça para ele algum dado. Pode ser que ele tenha, Tá. né? Aí você Falou. tenta bater a bola com ele para ver justamente assim, qual é o tamanho da fatia de mercado. Talvez na internet você não encontre isso, mas ele deve ter uma, um palpite bem próximo da realidade ali. Qual é a fatia de mercado que a Pulses tem em relação aos concorrentes deles? Acho que isso eles começam já a mapear. Até porque você vai Falou na precisar primeira desse entrevista. tipo de informação para fazer esse força de Porter, né? No ciclo 3. É verdade. Aham. Então, Ele beleza. falou Essa na pergunta também estava no entrevista radar. que ele falou na primeira entrevista que um dos objetivos deles é colocar a plataforma em outros idiomas, além do português. Aham. E uma das barreiras seriam, tipo, se diferenciar no mercado mesmo. Sim. Aí entra na parte da matriz, né? E ter ideias criativas
para no mercado digital se diferenciar. Uhum. Esse que é o complicado. Eu acho que assim, a ideia de fazer a localização, né, traduzir isso para outros idiomas é ótimo, porém não é só isso que vai fazer com que eles ganhem uma fatia de mercado maior. Então, assim, eu, particularmente, acho que talvez seja mais fácil, né, pensando lá na matriz Ansoff, ele tentar o desenvolvimento do mercado mais interno, né, do que efetivamente buscar o desenvolvimento do mercado externo. Ou com outras possibilidades, diversificação, por exemplo. Diversificação acho que não faz muito sentido. Talvez, pensando Por isso que na tradução, né? é muito difícil fazer uma estratégia na diversificação para aplicar na matriz agora. Esse que é o que tá pegando. Então, mas aí de repente, na diversificação, o que vocês podem pensar é o seguinte, cara, eu tenho que desenvolver um produto novo para um público novo. Eu não conheço nem o produto, nem o público. Ok. Mas eu preciso usar as minhas capacidades internas, que eu já tenho desenvolvido, as minhas habilidades, os meus funcionários, para desenvolver esse outro produto ou serviço para outro mercado. Então, por aí você. Por que que é importante a gente conhecer a empresa antes? Porque aí você conhece as capacidades deles. Sim. Né? Se você não faz uma análise da empresa, você não sabe o que que eles conseguem fazer. Também para desenvolver, eles precisam ser aceitos pelos acionistas. Então, para conseguir verba. Esse ele falou que já é o ponto principal da barreira dele, entendeu? Convencer os outros que é uma boa ideia e conseguir o dinheiro para aplicar essa interna, literalmente. Essa estratégia literalmente. Cara, eu Tudo acho só fica que. na imaginação. Aham. Eu Sobre. acho que eles ainda são uma empresa muito nova. E aí tudo é mais difícil. Não sei se eles têm planos de crescimento completamente estruturados. Ele falou que tem um plano de expansão já a caminho. Então, É. ele não desenvolveu tanto, tipo, Aham. como está estruturado ou informações Sim, mais específicas, mas jogou por cima. porque se você tem um bom planejamento, quando você vai levar isso para os acionistas, provavelmente não seja tão difícil você passar isso, né? Se você mostrar que há possibilidade de ganhos ali. Não sei, pelo menos Sabe que é o eu. que me parece. Diga, Gabi. Vocês me ouvem? Sabe o que Agora eu sim. estou pensando, Bernardo? Hum. E até falar com o Felipe agora. A Liga tinha um site, eu não sei se esse site está no ar ainda, com dados sobre a educação no Brasil. Fazia até um Aham. comparativo com o presencial e o EAD. E ali mostrava, né, o quanto que está acontecendo essa migração, entendeu? Do Aham. presencial para o EAD. E aí o que eu pensei se de repente não é melhor para eles pensarem em focar no produto que eles já têm, com a estrutura que eles já têm, só numa estratégia mais comercial. Tipo, se está acontecendo esse movimento natural de mercado agora, e se esse portal ainda estiver disponível, a gente vai conseguir ver ali o aumento do mercado e o quanto que se existem, tentar entender se existem plataformas pensando nesse modelo de educação colaborativo ou não. Eu acho que pode ser uma oportunidade para eles, entendeu? Se esse portal ainda estiver online, os dados estão todos lá. Gabi, eu acho que tem até lugares que têm dados mais atuais. Eu não sei como é que tá, É? eu acho que era Colabore, não era? Não, é um site da Liga mesmo. É. Quando foi criado o Grupo Liga, um dos Aham. meninos foi contratado, ele cuidava de BI. E Aham. aí, a ideia era mostrar nesse board o cenário da educação no Brasil nos últimos anos.
Entendi. Quantas instituições têm ensino presencial, quais são os cursos? Quantas instituições têm ensino à distância, quais são os cursos? Qual que é Aham, o número, qual que é a base de alunos, entendeu? Que era um site que estava online, pensando no grupo Liga, não na aham, abordagem, entendeu? entendi. Não E aí lembro eu acho que ele desse pegou essa site, não lembro. referência. Se você encontrar, ótimo. Mas de qualquer forma É tem bom ver que ele dados está em online. outros lugares também, tá? E assim, na Aham. verdade, é, o que eu tinha falado de desenvolvimento de mercado faz sentido ele desenvolver o mercado interno, visto que ele está pensando em desenvolver o mercado externo para acompanhar os concorrentes dele, Sim, claro. entendeu? Mas eu Uhum. acredito que existem várias opções. Cara, duvido que a do Pulse esteja nos colégios, por exemplo, né? Até porque ela está ligada à Ágora, né? Empresa basicamente de investimento, que aí tem um braço dela que tem a ver com educação financeira e aí dentro disso tem um outro braço que é esse aplicativo. Então, assim, talvez quem tenha acesso a conhecer essa ferramenta ainda não sejam os professores de escola. E ainda tem o seguinte, a gente está num momento de quarentena em que muitas escolas estão se adaptando para dar aula online. Isso é uma puta oportunidade para eles. Enfim, tem várias ideias aí para vocês trabalharem na Ansoff. Pessoal, vou precisar encerrar aqui com vocês para entrar com o próximo grupo. Beleza, gente? Calma aí, alguém mandou uma pergunta aqui. Gabriel, não tem nenhuma especificidade não. Vocês que elaborem da forma que vocês acharem mais pertinente. Existem formatos diferentes, existem figurinhas ali, né? Os gráficos diferentes que vão significar coisas diferentes, mas depende de como que é a empresa. Então, talvez o mais tradicional responda já isso, não tem cor específica não. Sim? Pode? Nada. Então, até a próxima, pessoal. Até mais tarde, na verdade. Façam lá os exercícios da Vai, aula, hein? vai.